todos que estão aqui já conectados, que já participaram da primeira parte desse período desse culto online. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria. Eu estou aqui em Minas Gerais, residindo aqui agora, nessa nova etapa da minha vida, agora casado, graças a Deus. Estou aqui juntamente com minha esposa, Tali. Estamos juntos aqui e eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que o Senhor colocou no meu coração. Minha mãe, eu avisei para ela que eu ia entrar já no segundo período. Eu tive algumas correrias aqui e aí hoje eu estava finalizando o estudo para compartilhar aquilo que Deus pôs ao meu coração. E aí eu terminei agora, fresquinho, para compartilhar algo de Deus para cada uma das irmãs, todos que estão aqui, irmãos, cooperando. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o seu versículo de número 36 em diante. Livro do Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo de número 9 e o versículo de número 36 em diante. A palavra de Deus, na tradução que tenho em mãos, nos diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu, tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no do quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com ela. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou. E, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um tema que Deus pôs no meu coração, algo que eu quero aqui compartilhar. Eu quero falar sobre pessoas vestidas daquilo que construímos. Pessoas vestidas por aquilo que construímos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos fornece um fiel relato sobre o crescimento e a expansão da igreja cristã, a saber, a igreja primitiva. Atos, ele é um registro tanto histórico quanto preciso. Ele apresenta minúcias do crescimento da igreja primitiva. O escritor Lucas, quando ele relata os acontecimentos da história e da ação da igreja primitiva, ele tem o propósito de apresentar como a fé cristã se propagou e chegou até nós nos dias atuais. É muito interessante nós, como cristãos, lermos o livro de Atos dos Apóstolos e conhecermos este livro. Pois os primeiros capítulos deste livro, do livro de Atos, ele vai nos apresentar personagens que foram movidos pela fé cristã, que foram também movidos pela mensagem de Cristo e começaram a cooperar no crescimento da igreja cristã. Começaram a operar, começaram a fazer os prodígios e maravilhas sobre a direção de Deus e sobre a regência do Espírito de Deus. Um dos personagens
muito relevante para mim, uma particularidade, foi Filipe, que ele recebe uma direção da parte de Deus e ele é levantado como um dos primeiros missionários ali naquele tempo da igreja primitiva para propagar o evangelho de Cristo e enviar essa mensagem a um povo um tanto quanto sem prestígio e também sem alguns subterfúgios que eles possuíam naquela época. Esse evangelista, conhecido como evangelista Filipe, ele foi aquele que viaja para difundir o evangelho obedecendo a chamada missionária, e ele começa a evangelizar os gentios, pessoas que estavam desprivilegiadas, pessoas que não tinham esse acesso e também pessoas reclusas da sociedade capital. Depois dele pregar em algumas regiões, pregar em alguns lugares e alcançar algumas almas, um egípcio e dentre outras pessoas, a Bíblia diz que ele chega até Cesareia. Chegando em Cesareia, ele passa o restante da sua vida lá. Tanto que em Atos, capítulo de número 21 e o versículo de número 8, ele permite que a sua casa seja um lugar de repouso para Paulo e outros missionários que acompanhavam Paulo. O interessante é que Atos demonstra isso, que muitos foram alcançados por causa da disponibilidade daqueles que foram sensíveis a ouvir a voz de Deus. Dentre tantos que foram alcançados, a Bíblia, que exatamente no capítulo 9, o versículo de número 36, vai destacar a vida de uma mulher. E essa mulher, ela recebe um destaque importante. Essa mulher, ela recebe um destaque tão importante que ela é reconhecida como discípula. Dentre todas as mulheres que passaram, tanto as mulheres que ajudaram Jesus em algumas viagens, em algumas ações financeiras, como em Lucas, ou outras mulheres que viram Jesus depois dele ser sepultado e foram procurar Jesus e anunciaram a mensagem, todas essas mulheres teve um momento de importância, uma relevância, mas somente essa mulher, por nome de Dorcas, ela recebe o título de discípula. Ela é conhecida como discípula. E a importância dessa mulher é apresentada por esse texto, e eu quero aqui compartilhar com vocês algumas importâncias da vida de Dorcas. Dorcas, ela morava em uma região, em uma cidade chamada Jope. Era uma cidade portuária muito abastada e de tamanha relevância. Essa cidade portuária, ela ficava a cerca de 50 quilômetros de distância da Cesareia Marítima, onde Filipe ele passou o resto da sua vida. Alguns estudiosos vão dizer que certamente tenha sido Filipe que tem evangelizado essa mulher por nome de Dorcas, que pregou para essa mulher e evangelizou essa mulher. Essa mulher, ela recebe o destaque que ora acabei de falar. Ela recebe o destaque de ser reconhecida como discípula. Essa mulher recebe um destaque que nenhuma outra mulher havia recebido. O versículo de número 36 diz: uma discípula. Essa mulher, por nome de Tabita, traduzindo Dorcas, ela é reconhecida como uma discípula. A palavra discípulo, ela tem raízes em verbos que significam aprender e seguir. Essa mulher, ela tinha essas características na vida dela. Ela aprendeu a seguir o discipulado de Jesus. Essa mulher, como discípula, ela é uma aprendiz que seguiu as ideias e os exemplos de Jesus por meio da evangelização. Olha como esse livro vai se encaixando. Pessoas que pregaram foram alcançando outras pessoas, que essas outras pessoas alcançaram muitas outras pessoas. Um discípulo é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. E quais são os ensinamentos de Jesus? Se formos falar dos ensinamentos de Jesus, não teríamos tempo bastante. Mas dentre tantos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus se resumem em Marcos, capítulo de número 12, o seu versículo 30 e o versículo de número 31, quando o primeiro ensinamento resumido de Jesus no versículo 30 é:
amará o seu Deus de todo o seu coração. E o segundo ensinamento de Jesus, em resumo, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo do ensinamento de Jesus. Dar-se a entender, então, que Dorcas, ela era uma discípula verdadeira. Após ela receber os ensinamentos de Jesus, por meio da evangelização, da pregação do Cristo ressurreto, essa mulher adotou e decidiu seguir os ensinamentos de Jesus como um estilo de vida, como um estilo de uma nova vida para ela. Essa mulher, ela leva tão a sério a mensagem que ela recebeu em seu coração, que ela não só prega aquela mensagem, mas ela vive aquela mensagem. Ela coloca em prática aquela mensagem. Muito mais do que nós pregarmos a palavra do Cristo ressurreto, é vivermos a palavra do Cristo ressurreto. É colocarmos em nossas ações, é colocarmos em nossas atitudes, é colocarmos no nosso dia a dia. Essa mulher não é apenas uma discípula, essa mulher é alguém que propaga o discipulado. Ela começa a colocar em ação tudo que ela viveu, tudo que ela agiu, ela coloca em ação. Essa mulher, como discípula, ela começa a propagar essa mensagem em suas atitudes, em suas ações, no seu comportamento. Dorcas, como discípula, ela se torna uma patrona. E o que seria uma patrona? Aquela que protege ou que defende. Como discípula, ela ama a Deus e ela também ama o próximo. Essa mulher, naquela época, ela começa a trabalhar em favor dos necessitados. Ela começa a trabalhar em favor daqueles que careciam de atenção, que careciam de cuidados especiais. Essa mulher, alguns vão dizer que ela tinha uma certa condição financeira alta. Por isso, ela se torna uma mulher que começa a ajudar as pessoas que não tinham condições. É tanto que, ao lermos o livro de Atos, vamos ver que em todo o entorno deste livro, as pessoas não eram apegadas nas coisas financeiras, mas eles abriam mão daquilo que eles tinham para ajudar aqueles que não tinham, para compartilhar para aqueles que não tinham. Ela começa a se tornar uma defensora, uma cuidadora, uma protetora daqueles que não tinham condições. O nome Dorcas, ele tem origem grega e ele significa gazela. O nome Dorcas e o seu significado gazela, este nome carrega uma simbologia, sim, exatamente do animal gazela, que é a fêmea do cervo. Essa simbologia apresentada no nome Dorcas não é errônea ser aplicada para nós da igreja atual, pois o seu nome tem um propósito. O propósito do seu nome está na simbologia do que ela fazia e de como ela agia. A simbologia do nome Dorcas como gazela significa a agilidade que ela possuía, a rapidez que ela possuía. Dorcas, como uma gazela, ela era ágil. Ela era uma pessoa que tinha certas habilidades. E quais são as características de uma gazela? Quais são as formas que ela age? Onde é o seu habitat? Aqui não é um National Geográfico, não. Mas eu preciso compartilhar com vocês algumas importâncias da simbologia do nome dessa mulher. E podemos ver nas atitudes dessa mulher. As gazelas, naquela época, elas gostavam de terrenos planos e rochosos. As gazelas, elas geralmente evitavam lugares elevados. Gazelas não gostavam de lugares altos. Elas não gostavam de lugares elevados. Elas gostavam de espaços abertos, com pouca movimentação. Elas preferiam as dimensões pequenas, lugares pequenos, onde elas viviam em lugares desérticos. As gazelas, elas não tinham costume de estar na aglomeração de pessoas, mas elas ficavam em lugares desérticos. Essa mulher, ela age dessa maneira. Em seu discipulado, ela ama tanto a Deus, que o seu amor por Deus
Não pode ser contido também poder amar o seu próximo. A Bíblia diz que esta mulher, ela ajuda. O versículo 36, na parte B, diz que ela estava cheia de boas obras. Ela fazia esmolas, ela cuidava das pessoas. Essa mulher era uma cuidadora naquele tempo. Tanto que ela se dedica, tanto que ela se devota para ajudar as pessoas, que ela começa a vestir os necessitados, que ela começa a se preocupar com as viúvas, que ela começa a se preocupar com aqueles que viviam uma vida moribunda, e com isso ela começa a vestir pessoas. Por meio daquilo que ela foi transformada, por meio daquilo que ela recebeu, ela consegue vestir outras pessoas, ou seja, a construção do seu discipulado particular vestiu outras pessoas. O que eu tenho para compartilhar com você nessa tarde, ao seu coração, é que aquilo que você deposita em Cristo, para viver em Cristo, é capaz de você mudar a vida de outras pessoas, ou seja, por meio do discipulado autêntico que você atua e que você vivencia na prática e no dia a dia, é capaz de você estruturar outras pessoas. Eu vim te dizer que aquilo que Deus depositou em seu coração, como a mensagem das boas novas, é capaz de você esperançar outras pessoas, é capaz de você animar outras pessoas, é capaz de você conseguir restaurar o ânimo de outras pessoas. Essa mulher não perdia fazendo o que ela fazia, muito pelo contrário, ela estava ajudando outras pessoas. E o que eu tenho para te perguntar nesta tarde é: o que você tem feito com aquilo que Deus colocou em seu coração? O que você tem executado com aquilo que Deus te entregou? Se você recebeu as boas novas do Evangelho de Cristo, eu preciso te lembrar e te dizer: é capaz você vestir outras pessoas com aquilo que você está construindo em Deus. É capaz de você vestir outras pessoas que não têm mais esperança em Deus, que não têm mais credibilidade em Deus, mas que por meio das suas atitudes, elas tornarão a enxergar o Senhor novamente. Elas tornarão a enxergar Deus novamente, porque as nossas atitudes na terra é a demonstração da nossa vida em concordância com Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, quando Jesus disse que quando seríamos cheios do seu Espírito, nós não iríamos fazer coisas para nós, mas nós seríamos testemunhas dele. E com aquilo que Deus depositou em seu coração, você pode testemunhar o Cristo ressurreto vivendo em você, vivendo na sua forma de agir. Dorcas é cuidadosa, ela abraça, ela defende, ela protege. E tem pessoas que precisam ser protegidas por aquilo que Deus já te habilitou. Essa mulher tem uma agilidade, ela tem uma forma, uma malemolência, ela tem uma forma de trabalhar para cuidar do próximo. E é isso que Deus colocou em sua vida. Habilidade para estender a mão, habilidade para cuidar do próximo, habilidade para ajudar. Esta mulher, o tanto que ela se dedica, o tanto que ela estende a mão, a Bíblia diz que ela recebe uma enfermidade. E por meio desta enfermidade, ela vem a óbito, ela morre. E quando ela morre, todos aqueles que haviam sido vestidos por esta mulher, vêm prantear com ela, vêm chorar aos pés do seu preparo ali, já próximo do seu caixão. Todos estão ali entristecidos. E a Bíblia mostra isso, que todos vinham trazendo aquilo que ela construiu para outras pessoas. E talvez elas diziam: olha o que ela construiu para mim, olha o que ela fez para mim. Essa peça, essa roupa, foi ela que produziu para mim. Foi ela que construiu isso para mim. Tem pessoas que talvez nunca disse a você
que você tem um vínculo de crescimento na vida dela, mas você já atuou para construir outras pessoas. Aquilo que Deus depositou em seu coração já serviu para estruturar outras pessoas. E talvez você esteja vivendo um momento agora de desolação, um momento de um problema espiritual, que está prestes a viver um óbito espiritual. Mas eu vim aqui pela parte de Deus para pregar ao teu coração e te dizer que aquele que começou a boa obra, hoje veio nesta tarde para dizer: eu vou ressuscitar aquilo que estava prestes a morrer. Eu vou levantar de novo, eu vou colocar de pé novamente, porque você é útil para a obra de Deus. Você é útil para o trabalho de Deus. Você é útil para a obra de Deus. Essa mulher não queria os holofotes. Essa mulher, ela não queria ser reconhecida por todos. Essa mulher não queria o prestígio de todos. Mas por meio das suas características, ela queria ficar no seu canto desértico, mas trabalhando. Ei, independente do estado de crise, caos que nós estamos vivendo, isso não é desculpa para você não trabalhar, para você não fazer algumas coisas. O Espírito de Deus, nesta tarde, vai impulsionar o teu coração, colocando pessoas no teu coração, para você enviar uma mensagem, para você mandar um alô, para você mandar uma mensagem de texto, para você ligar, fazer uma chamada de vídeo. Ei, o que Deus depositou no teu coração serve de esperança para outras pessoas, porque alguém ainda consegue enxergar Cristo na sua vida. É esse o propósito do Evangelho. Vivermos o Evangelho na prática e mostrarmos em nossas atitudes o Cristo ressurreto. Essa mulher agia dessa maneira. As pessoas que trabalham pela obra de Cristo são pessoas que trabalham sempre executando a obra de Deus. Alguns vão dizer que, dentre tantas características da gazela, a gazela tem algumas características, como dormir pouco, ou seja, não quer dizer que ela não era alguém que não descansava, mas era alguém que estava sempre procurando algo para fazer. Alguns pesquisadores da gazela dizem que ela dorme com o olho fechado e com o outro aberto, sempre preocupada, sempre olhando algumas coisas, e essa preocupação não afeta o seu modo de viver, sempre atenta para não ser pega de surpresa. A mulher sábia, o servo de Deus sábio, sempre está atento para não ser pego de surpresa, sempre está atento para não ser pego de repente, não ser pego de uma maneira que não espera. As gazelas, desta maneira, estavam sempre preparadas, com uma boa visão, com uma excelente audição. Alguns vão dizer que elas conseguem correr cerca de 90 quilômetros por hora. Quando o predador chegava, ela conseguia se desviar. E a diferença da gazela para o seu mais arco rival, que é o leopardo, que corre mais de 110 quilômetros por hora, muito mais. A diferença é que o leopardo ele consegue correr em linha reta essa velocidade. Já a gazela, ela corre 90 quilômetros por hora, ou manter 70 em zigue-zague, às vezes não dando palha para o seu adversário tomar. As habilidades que o céu colocou dentro de você é a forma de te fazer escapar de algumas coisas que o inimigo vem para te tomar. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus toca o meu coração para dizer: enquanto você está no aconchego da sua casa, algumas preocupações vêm até o teu encontro, te procuram e vêm tentar te desestabilizar. Mas hoje o céu veio dizer ao teu coração: o que eu depositei em ti é fortaleza para você ajudar outras pessoas. A Bíblia diz que não ficou dessa maneira. Ela morre
E logo os discípulos, aqueles que andavam próximo de Dorcas, escutaram que Pedro estava ali próximo. Glória a Deus. Estava uma cidadezinha chamada Aleluia. que ficava próximo de Jope. Alguns vão dizer Aleluia. cerca de 15 quilômetros, cerca de 4 horas de Ele distância. canta lá. Foram correndo para avisar Dorcas, dizendo, olha, foram correndo avisar Pedro que Dorcas havia morrido. Quando chegaram a Pedro, Pedro volta. Ele chega até o aposento dessa mulher, retira todos de dentro do quarto, faz uma oração e coloca essa mulher de pé novamente. Essa mulher, quando se coloca de pé novamente, ela volta a cuidar daqueles que necessitavam. Hoje o Senhor veio visitar você no aconchego do teu lar, dentro do ambiente onde você está agora, para te dizer, eu vou renovar as suas forças, para você voltar a fazer o que eu te habilitei para fazer, o que eu coloquei dentro de você. É uma construção que trabalha em você e que também trabalha em outras pessoas. Ei, eu preciso te dizer, você tem construído coisas que têm vestido outras pessoas, que têm estruturado outras pessoas, que têm levantado outras pessoas. Seu ministério não vai parar por causa de doença, se necessário. Hoje ele entra no teu lar para te dizer, eu te levanto de novo, eu te coloco de pé novamente, eu te reestruturo novamente. Existem pessoas que foram esperançadas novamente, que receberam a esperança novamente por causa daquilo que você construiu, por causa daquilo que você trabalhou para fazer. Mesmo no teu aconchego, no teu lugar distante, mesmo você dizendo, eu não quero holofotes, eu não quero ser visto, eu não quero ser reconhecido, eu só quero apenas trabalhar naquilo que Deus me concedeu. Ei, Dorcas de Deus, você é aquele que Deus levantou e por meio das suas mãos Ele deu habilidades para você ajudar outras pessoas, para você levantar outras pessoas. Da mesma maneira que você já ajudou muitas outras pessoas, agora é a hora, e eu profetizo ao teu coração, agora é a hora que Deus também vai te ajudar, Redleve, Júlia, agora é a hora que Deus canta lá. Aleluia. Tu lhe mais, ele canta lá. novamente e te colocar de pé. Da mesma maneira que você estendeu a mão para ajudar outras pessoas, Deus me manda te dizer, agora é minha hora. Agora é a minha hora de te visitar. Agora é a minha hora de mostrar que eu também sou fiel para quem foi fiel para com os meus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos aqueles que dedicam tempo para ajudar aqueles que são de Deus também serão socorridos por Deus. Guarde isso ao teu coração. Deus, em um momento Glória ao nome de Jesus. olhou para os filhos de Corá e disse, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Deus há de se revelar neste momento de caos, com ressurreição, com vivificação no teu interior. Ele vai agir muito mais do que um auxílio emergencial. Ele vai agir muito mais do que você. Ele vai agir em áreas por causa do caos e da crise. É marrantíssimo. Ela é sublime. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora é a hora de Deus mostrar a você que Ele também se cuidar. Ele não precisa provar nada para ninguém, mas Ele veio te dizer, rei, porque você foi lá e ajudou. Porque você abriu mão das suas vontades e ajudou. Porque você estendeu para ajudar. Agora eu também vou te ajudar.
Agora morreu, Aleluia. morrer. Ei, Dorcas, não vai acabar desse jeito. Ei, homem habilidoso, mulher habilidosa. Agora é a hora de Deus mostrar as suas habilidades extraordinárias, as suas habilidades sobrenaturais. Erilicantelai. Tu le mais setricantelai. Aleluia. Aleluia. Só cuidado qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É Deus, somente Deus do trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar em mim. É Deus, somente meu todo trabalho. E o teu